Vamos lá. Questão de número 9. Olha agora, aqui já vem um textinho maior, ó. Mas sem loucurada, sem sair do prumo. O escalonamento da relação jurídica estabelecida entre os agentes da administração tem por objetivo a organização da função administrativa, bem como possibilita o controle dos atos praticados pela administração pública e seus agentes. Nesse aspecto, a relação de superioridade e subordinação entre os diversos órgãos de um mesmo ente da administração pública pode ser modificada temporariamente em caráter excepcional, em virtude de motivos relevantes e devidamente justificados, com o deslocamento da competência atribuída ao órgão hierarquicamente inferior ao órgão hierarquicamente superior. No que se refere a tal modificação de competência, é correto afirmar que houve o quê? O cerne da questão é isso aqui. Deslocamento da competência atribuída ao órgão hierarquicamente inferior, tá? A órgão hierarquicamente superior. E a gente está falando o quê? De avocação. É quando o órgão superior puxa do órgão inferior a competência que era do órgão inferior. Ele passa a ter aquela competência, tá? Mas é uma competência transitória, porque a competência, na verdade, pertence ao órgão inferior. Por algum motivo, ele puxa aquela competência, tá? Ele desloca a competência do inferior para o superior, e isso se chama avocação. Quando o órgão superior tira do órgão inferior a competência que pertencia ao órgão inferior e puxa para si, a gente está falando de avocação. Enquanto que na delegação, pessoal, é o contrário. É o órgão superior está delegando ao órgão inferior a sua competência, ok? Então, por mais que o texto seja grande ali, complicadinho, a gente tem que encontrar o cerne do que ele quer nos dizer. Deslocamento da competência atribuída ao órgão hierarquicamente inferior a órgão hierarquicamente superior. E isso se chama avocação, ok? Eu até pintei aqui, ó, para vocês o que é o cerne da questão, para a gente saber o que ela queria, tá? O que ela queria. E aqui eu trago para vocês, obviamente, o que é a avocação e o que é a delegação. Olha só. Avocação. O chefe poderá chamar para si de forma temporária, por isso que eu falei para vocês que é transitório, isso não é definitivo, tá? Tanto a avocação e a delegação são atos transitórios, são atos temporários, não são atos definitivos. Chama para si de forma temporária a competência que deveria ser inicialmente exercida pelo agente subalterno, ou seja, pelo agente inferior. Enquanto que na delegação é a extensão das atribuições de um órgão a outro da mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, desde que não seja exclusiva. Ou seja, uma competência exclusiva não pode ser delegada, ok? Não pode ser delegada. Inclusive, eu botei aqui embaixo, ó, pessoal. Isso aqui cai muito em prova também, mas vocês têm que saber, tá? Isso aqui vocês têm que saber. Não pode ser delegado. Competência exclusiva definida em lei, decisão em recurso hierárquico e edição de atos normativos, ok? Isso aqui não pode ser delegado, tá? E assim como a avocação é de forma temporária, tá? A delegação também é de forma temporária, ó. A delegação também é exercida de forma temporária. Nesse sentido, é importante salientar que a delegação não configura uma transferência, tá? Não é transferência, mas sim uma extensão, uma ampliação de competência. Ou seja, o agente delegante não perde a competência delegada. Então, se eu, Rodrigo, estou delegando para ti, tá? Estudante, a competência, eu não perco a minha competência, a competência continua comigo. Eu só estou te transferindo, só estou te repassando temporariamente essa transferência. Inclusive, eu posso, em qualquer momento, puxar de volta essa competência para mim e retirar ela de ti, tá? Não se trata de uma transferência definitiva, mas simplesmente de uma extensão, de uma ampliação. É designada cláusula de reserva, é essa regra de manutenção de competência pelo agente. Mesmo após a delegação, esta cláusula está implícita nos atos administrativos da delegação.
Ou seja, nada mais é, essa cláusula de reserva é que a competência ainda continua comigo, por mais que eu tenha passado ela para ti. Eu sou o competente originário, tá? E eu não posso, eu vou bater nessa tecla, pelo amor de Deus, tá? Vou bater nessa tecla porque isso cai bastante. Eu não posso delegar a minha competência exclusiva, aqui ó, a minha competência exclusiva, eu não posso delegar a minha competência para decidir recurso hierárquico, tá? E eu não posso delegar a minha competência para editar atos normativos, ok? É isso aí, avocação e delegação de competência.